Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do MNDE. Eu sou Eduardo Barbabella, pesquisador do MNDE, e serei o mediador deste episódio. Este episódio é muito especial porque vamos falar sobre guerras comerciais. E, para isso, convidamos Luiz Carlos Prado. Luiz Carlos Delorme Prado é bacharel em Economia e em Direito, mestre em Engenharia da Produção pela COP-UFRJ e doutor em Economia pela University of London. Professor do Instituto de Economia da UFRJ, atualmente coordena o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento do mesmo Instituto. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Prazer, Eduardo. Luciano também está aqui do lado, é um prazer grande estar com vocês. E como o Luiz Carlos já antecipou, hoje eu conto mais uma vez com a presença e a participação do pesquisador do MNDE, doutor em Economia e professor de Economia da UFRJ, Luciano Alencar. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Dudu. Prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo, Prado. Esse é um tema muito interessante, né? Tem um interesse tanto histórico quanto, infelizmente, atual. E vamos ao debate. E este programa será editado pelo pesquisador do MNDE e jornalista André Madruga. Bem, Prado, para começar, recentemente ouvimos muitas comparações de especialistas com o cenário atual que nós observamos, né, de guerras comerciais, com o que nós observamos há 100 anos atrás. Quais os fatores em comum chamam a atenção, né, para você? Seria a guerra comercial, a ascensão da extrema-direita, os níveis de concentração de renda, a corrida armamentista? Começando por esse primeiro panorama, como você observa esse período entre guerras, que nós tivemos há mais de 100 anos, e esse período atual? Eduardo, para começar, tudo isso que você falou e mais alguma coisa. Na verdade, nós temos um cenário que você tem a distribuição de renda nunca foi tão ruim desde esse período, desde a década de 20. Os conflitos associados a uma certa desordem nas relações econômicas internacionais são os maiores que se tem notícia aí no pós-guerra, claro, fora alguns elementos específicos da Guerra Fria, mas é um contexto diferente. A questão tarifária, é interessante chamar a atenção disso, porque a guerra tarifária vai ocorrer na década de 30 com uma tarifa que os Estados Unidos impõem no resto do mundo, no governo Hoover, chamado Smooth-Hawley Tariff. Essa tarifa, que ela chega a algo próximo a 60% sobre a taxa, né, o nível de tarifa em torno de 60% sobre as importações. O que, diga-se de passagem, é mais ou menos a metade do que está sendo imposto hoje. A tarifa mais elevada da história dos Estados Unidos foi um pouco acima de 60%, em 1828, né, um fenômeno que ficou chamado de tarifa das abominações. Os Estados Unidos têm um histórico de tarifas elevadas, né, foi uma parte da política americana no século XIX, sempre foi muito pragmático no que se refere a isso, diferente de países como o Brasil, outros países das Américas, que tinham uma política muito mais aberta em termos de comércio exterior. A política americana sempre foi uma política de tarifas elevadas. Mas ele vai reduzir sensivelmente depois do fracasso dessa política da Smooth-Hawley Tariff, e quando o Roosevelt assume o governo, substituindo o Hoover, ele faz um chamado Trade Agreement Act, é uma lei para negociação recíproca de tarifas, que começa um desenho de redução tarifária. Essa redução tarifária americana é muito grande no imediato pós-guerra. Lá pela década de 50, você já está alguma coisa como uma tarifa média, 12%, 13%, e chega na década de 80 ao seu limite mais baixo. Então, o que nós estamos vendo agora é justamente um retorno dos Estados Unidos para uma situação que ele fazia em
um outro contexto. No momento, nós temos uma aceleração desse conflito, né, que começou logo em fevereiro, né, o 1º de fevereiro já tem um aumento de tarifas da China, 10%, a China vai responder com 15% de tarifa em alguns produtos logo depois. Em 3 de março, os Estados Unidos impõem mais de 10% de tarifas cumulativas, vai a 20%, e vai num crescendo até chegar a um ponto, né, que ultrapassa os 100%, 125%, que a própria China diz que não faz mais sentido aumentar tarifas, porque já chegou num limite que é proibitivo o comércio bilateral. Desde então, havia uma certa expectativa por parte do governo Trump que a China corresse para pedir qualquer tipo de negociação, mas a posição da China foi de não se mover nessa direção, não fechou as portas, mas também não faz movimento de negociação. E o governo Trump foi obrigado a voltar atrás em várias tarifas já impostas. E, recentemente, né, nós estamos gravando no dia 24 de abril, dia 23 de abril, surgiram informações que a Walmart e outras empresas de varejo americano estavam sinalizando para o governo federal de que o cenário de prateleiras vazias lá para o final de maio era muito realista, muito provável. Ou seja, que a situação pode ficar muito difícil para os Estados Unidos daqui por diante, no curto prazo, e, portanto, tudo indica que nesta guerra de tarifas, o primeiro que piscou foi os Estados Unidos. Ele está sendo obrigado a recuar. De qualquer maneira, os problemas já estão feitos, o mal já está feito, o clima que gerou essa política é desastrosa, vai reduzir muito o crescimento da economia mundial. Embora é importante qualificar uma coisa, Eduardo e Luciano, o uso de tarifas para estimular o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico, foi usado maciçamente e várias formas de protecionismo político industrial continua a ser usado no pleno século XXI. Aqui o que se coloca é que qualquer mudança de política tarifária que se faz do dia para a noite, né, ou que foi feito nos anos 90, com países na agenda de reformas estruturais, que é a redução rápida de tarifas ou o aumento rápido de tarifas, gera problemas graves no curto prazo. Você não tem como fazer respostas no comportamento da economia no curto prazo. Então, dentro desse cenário, as tarifas não estão sendo usadas com o objetivo de fazer política industrial, mas eles estão dentro de um desenho, de uma tentativa dos Estados Unidos de reafirmar sua posição de hegemon. Então, o objetivo tem um componente econômico, não tem dúvida, mas ela é, acima de tudo, um instrumento político. E se nós pegarmos os principais defensores dessa política, né, a grande liderança da extrema-direita, do movimento de extrema-direita mundial, o Steve Bannon, ele é um dos defensores dessa política de aumento de tarifas. O Peter Navarro, que é o grande assessor econômico no governo Trump, ele escreveu um texto, né, Free Trade Doesn't Work, né, o livro começou em 2010 e defende também a política industrial para os Estados Unidos. Ele está justamente na frente desse processo. Nesse sentido, o que nós temos é muito parecido com um tipo de política dos anos 30 que foi chamado de política de empobreça teu vizinho. Na verdade, tem um nome aí em inglês que é beggar thy neighbor, literalmente quer dizer empobreça seu vizinho, que é uma referência a um jogo de cartas que havia, onde havia uma guerra onde você tenta ganhar sobre o seu vizinho através de usos de determinados tipos de estratégia.
Essas políticas foram muito usadas, né, de tentar jogar a crise do vizinho para o vizinho. A Smoot-Hawley Tariff é um dos elementos desses, nos anos 30, e uma das alegações de que isso teria contribuído muito para o clima de hostilidade entre os países que levou à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, essa questão de usar a economia para se reafirmar politicamente, fazer demandas de ordem não econômica, de alguma maneira impedir que outros países façam as suas estratégias econômicas domésticas, foi um dos fatores que levou ao forte acirramento dos conflitos no período entre guerras e que contribuiu, não estou dizendo que essa foi a razão da Segunda Guerra Mundial, é muito complexo os fenômenos que levaram à Segunda Guerra Mundial, mas certamente contribuiu para isso. E outro cenário, esse foi, o Cadinho foi o espaço que permitiu a ascensão da extrema-direita. Né? A extrema-direita, no período entre guerras, foi chamada de fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, de falangismo na Espanha. Ela toma, aqui no Brasil, você teve também movimentos de extrema-direita, o chamado integralismo. Nos Estados Unidos, houve movimentos do gênero, inclusive com envolvimentos de figuras industriais, como Henry Ford e vários outros que eram simpáticos a uma agenda de extrema-direita, na Grã-Bretanha e em vários outros países. A versão da extrema-direita agora, ela toma esse formato, né, dessas figuras polêmicas, né, como Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, na Hungria, Viktor Orbán, do Fico na Eslováquia. Quer dizer, você tem várias figuras que representam a versão atual da extrema-direita. Né? Não é o caso de se discutir, sempre há uma discussão que me parece um pouco descabida, se é fascismo ou não, pouco importa. Na verdade, é uma versão da extrema-direita adequada ao mundo contemporâneo. E surge num contexto muito parecido de crise que se tem no período entre guerras. Inclusive, os níveis alarmantes, concentração de renda e a atual corrida armamentista assustam bastante, né? Mas, enfim, voltando um pouquinho para essas guerras comerciais dos anos 30, essa Smoot-Hawley Act, você falou do Hoover, de 1930, ela foi meio que uma resposta à Grande Depressão e, ao mesmo tempo, agravou, né? Você podia falar um pouquinho sobre como foi esse processo dessas guerras comerciais dos anos 30 e quais foram as consequências dela para a economia daquela época? Não, é interessante justamente chamar a atenção para a política desse período, como é que ela surgiu. Basicamente, ela surgiu justamente no contexto da desaceleração da economia americana, a Grande Depressão. A Grande Depressão passa pelos anos 30, ela começa com a crise na Bolsa de Valores americanas, em 1929, né, que é o crash, mas a Grande Depressão não é o crash, é a queda do nível de atividades econômicas que se dá, né, o crash é de outubro de 29, mas que se dá principalmente na década de 30. Essa lei ela vai passar com ampla maioria, com um apoio muito grande. Há uma certa reclamação, alguns economistas da época alertam que ela pode ser bastante problemática, mas, de qualquer maneira, ela se coloca e ela vai ser imposta. O resultado acabou sendo um resultado negativo. As importações americanas caíram 66%, na verdade. Ela estava na faixa de 29,4 bilhões, ela cai para 1,5 bilhão em 33, mas as exportações também caíram de 61% para 2,1 bilhões. Então, o resultado é que isso contribuiu para reduzir o nível da atividade econômica. A demanda por produtos americanos no exterior caiu em vez de aumentar.
O objetivo era reduzir a entrada de produtos estrangeiros para aumentar a produção doméstica. Mas, na verdade, como a demanda da produção americana caiu, o resultado líquido foi negativo. Por isso é que, já no início do novo governo, né, um dos elementos, um dos pontos da campanha do Franklin Delano Roosevelt foi justamente a redução das tarifas. E dentro dessa conjuntura que se faz essa lei de Reciprocal Trade Agreement Act, de 1934. Essa lei, que é uma lei onde se cria... tradicionalmente, quem tem mandato para fazer tarifas é o Congresso americano. É muito curioso que muitos analistas dizem que o Trump, na prática, está usurpando um papel que é tradicionalmente do Congresso americano. Isso vem desde a luta pela independência, que não tem taxação sem representação. Então, compete a ele fazer isso. Essas legislações de negociação são, na verdade, legislações de fast track. O que é isso? É uma outorga pelo Congresso de direito ao executivo para negociar tarifas. O Reciprocal Trade Act era isso. É uma lei que outorgava ao executivo o direito de reduzir tarifas em troca de redução recíproca de tarifas. E, aliás, vai ser a base das negociações do pós-guerra do acordo do GATT. O GATT é um tratado, Acordo Geral de Comércio e Tarifa, General Agreement of Trade and Tariff, que se dá para um processo de redução das tarifas americanas em troca da redução das tarifas de outra parte do mundo. Isso vai ser baseado justamente nessa lei americana de 34, que abre o caminho de negociação. Os Estados Unidos, no pós-guerra, rejeita a criação imediatamente de uma organização internacional. Na época, se falava da criação de uma Organização Internacional do Comércio, ITO, International Trade Organization, mas o Congresso americano não aprovou, mas aprovou uma redução progressiva negociada de tarifas, que vai ser a base da redução de tarifas internacional até final de 1994, quando vai ser criado a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que começa a vigorar em 95. Essa ordem de comércio que foi criada principalmente em cima dos Estados Unidos, beneficiou enormemente os Estados Unidos no pós-guerra. Ele foi o grande ganhador desse processo, o garantidor. As regras são as regras que beneficiam os grandes países mercantis, porque quem puxa a negociação nas chamadas rodadas de negociação são os grandes países. Tem um princípio, que é o princípio de comércio de concessão recíproca, quer dizer, você só consegue alguma redução de tarifa se você tem que oferecer. Então, quem puxa a redução são os grandes países mercantis, a Europa e Estados Unidos, e são estendidos para os outros países via a cláusula da nação mais favorecida, ou seja, quando você concede para um país, automaticamente você concederia para outros países membros do acordo. Então, isso foi a base da negociação do pós-guerra. Quando a OMC também foi criada principalmente por iniciativa dos Estados Unidos, está diretamente ligado dentro disso, e criou como uma organização, não como um tratado, porque os países em desenvolvimento ou aderiam às suas regras completamente ou estavam fora. Não havia nenhum espaço de negociação. Então, o abandono da OMC se dá muito antes do que esse momento de conflito. Você está lá desde... com Obama já abandonou, já deixava de indicar juízes para o chamado Tribunal de Apelação da OMC. No caso da OMC, se um país impõe uma tarifa que está fora das regras, há um procedimento para poder exigir que o país cumpra as regras acordadas ou as regras da OMC. Afinal, a última etapa desse processo é recorrer a esse tribunal arbitral
da OMC que pode decidir, eventualmente, a condenação, a dizer, o direito do país prejudicado a retaliar o país que impôs tarifas consideradas ilegais. Toda essa ordem foi jogada fora. Quer dizer, nós vivemos num mundo agora onde as regras do comércio internacional estão meio... não existem mais, você não tem regras definidas. Os Estados Unidos, quando ele começa a perder com as regras do jogo que ele criou, ele começa a sair dessas regras, não quer mais continuá-las, mas o que aconteceu agora com o Trump foi que ele literalmente chutou o balde. Quer dizer, ele não saiu da OMC, ele pura e simplesmente disse: eu não compro mais nada e não tenho que prestar satisfação a ninguém, eu faço o que eu quero, eu uso a tarifa da maneira que eu julgar melhor, e sem, inclusive, negociar muito, nem com o Congresso, nem com ninguém. E, obviamente, as consequências que advêm disso daí seria ou a criação de uma nova ordem, que ainda não foi criada, ou algum tipo de cenário onde não fica claro quem são os ganhadores e perdedores desse processo ainda. Acho que vale a pena aprofundar um pouco essa questão que você trouxe, né, do final da Segunda Guerra, porque o final da Segunda Guerra traz um movimento de globalização que traz também uma intensificação, como você já falou, um pouco das relações econômicas internacionais, principalmente, né, a partir da década de 1970, com a liberalização nas esferas produtiva, comercial e financeira. Pensando nisso, você até já falou sobre essa ideia de uma nova ordem, né? Como você caracteriza essa ordem internacional que nós temos até o momento, capitaneada pelos Estados Unidos? E também queria ouvir um pouquinho mais de você sobre os pontos positivos e negativos dessa ordem para a economia internacional. Veja, você tem dois momentos no pós-guerra bem definidos. Você tem um momento que vai até 71, 73, de 47 a 71, 73, que é conhecido na literatura, na anglo-saxã, como os anos dourados, Golden Years, na literatura francesa, né, os 30 anos gloriosos. É um período de mais rápido crescimento da história da humanidade. Nem antes, nem depois, o crescimento foi tão grande quanto isso aí. Porque foi um período em que se criou, dentro da economia capitalista, uma série de regras que controlava alguns dos elementos mais desagregadores da ordem ou da dinâmica econômica capitalista. Então, alguns autores chamam de capitalismo organizado. Por exemplo, um dos fatores que foi muito desestabilizador do período entre guerras foi o rápido movimento de capital, o chamado hot money. Isso, no sistema de Bretton Woods, no acordo que foi feito ao final da guerra, em 1944, se evitou. Aliás, o Keynes falou durante a conferência de Bretton Woods, o famoso Lord Keynes, o economista muito importante na construção dessa ordem no pós-guerra, de que aquilo que era considerado uma heterodoxia, que seria o controle do movimento de capital, né, está erigida à condição de ortodoxia. A nova ortodoxia era controlar o movimento de capital, ter taxas de câmbio fixa para evitar a política do bega enable, de empobreça teu vizinho. Esse é um elemento absolutamente fundamental da construção dessa ordem do pós-guerra. E, de alguma maneira, permitir o investimento internacional, investimento produtivo, mas não a chamada fuga de capital. Você tinha um controle do movimento de capital, mas não do investimento internacional, o investimento produtivo internacional. E você tinha, no plano doméstico, as políticas de promoção do pleno emprego. O fator que se estabilizava era o nível de emprego, né, e a atividade econômica. Na década de 70, há uma sucessão de crises internas da ordem do pós-guerra. O sistema de Bretton Woods entra em crise porque a base dele era o dólar, que era ao mesmo tempo uma moeda doméstica, que era a moeda americana, mas também a moeda de referência internacional. Então, você tinha um problema nesse cenário. Para que a economia mundial crescesse, você tinha que aumentar a quantidade de dólar no mundo.
Isso só era possível ser feito com déficit na balança de pagamento americana, porque o dólar era emitido pelo governo americano. Mas, ora, na medida que crescia a quantidade de dólar no mundo, o acordo que foi feito em 44, que é que o dólar seria trocado por ouro numa determinada proporção, a 33 dólares por onça Troy de ouro, que é uma unidade de medida, ficava cada vez menos crível. Então, na década de 70, o governo Nixon vai romper unilateralmente com esse compromisso. E, a partir de 1971, você começa um cenário ele passa a deixar, ele tenta, de alguma maneira, mudar aquelas regras tal como colocada, um período que se tenta negociar alguma nova ordem, e a partir de 73 fica completamente, o dólar deixa de ser, passa a flutuar com referência às outras moedas. Isso gera uma desordem monetária muito grande, que vai junto com uma crise muito grande na forma de se produzir, na chamada tecnologia metalmecânica, a maneira em que as indústrias eram organizadas naquele período. E aí é muito interessante, Eduardo, porque você tinha, nesse período, aquelas plantas industriais gigantescas, com muitas máquinas, mas na tecnologia tradicional ainda não tinha havido a revolução digital, era analógica, basicamente, né? Essa crise, então, primeiro uma crise no sistema monetário internacional, é uma crise da forma de produção industrial também, essa tecnologia metal-mecânica entre rendimentos decrescentes, ou seja, você precisava cada vez mais investimento e o aumento da produtividade era relativamente pequeno, o que dificultava muito a maneira em que a economia era organizada naquele período. E, depois disso, você tem os chamados choques exógenos, os choques externos, pelo aumento do preço do petróleo, né, de 3 dólares o barril para 12 dólares o barril em 73, e de 12 dólares o barril para 30 dólares o barril em 79. Sobre isso, tem um terceiro choque, que é o aumento dos juros nos Estados Unidos entre 79 e 81. Isso é um cenário muito curioso, Eduardo, porque esse é um momento em que o Japão e a Alemanha estavam numa posição de ameaçar a hegemonia americana. O crescimento do PIB do Japão era expressivo, o crescimento da indústria da Alemanha também era muito grande, e essa política monetária americana vai reenquadrar esses países. Os Estados Unidos meio rompe as regras do jogo, quebra todos nós, né, os países em desenvolvimento todos, com a sua política de jogar a taxa de juros chega a 21%, e ele ganha essa disputa. Então, o que eu vejo hoje é uma tentativa de reeditar vamos mexer um pouquinho nessas regras para voltar a mostrar quem manda. Quer dizer, ao final, nós vamos recriar uma ordem onde nós seremos hegemônicos. Observe, desde meados dos anos 80, que o Japão não consegue crescer, ou cresce muito pouco, a Alemanha volta a crescer, mas ela, de alguma maneira, muito subordinada, não apenas no plano político, mas também, sob o ponto de vista econômico, à agenda e à liderança americana. Agora, o jogo é mais pesado, porque, naquele momento, a outra grande potência, que era a União Soviética, era uma economia de comando, não era uma economia capitalista, não fazia parte dessas disputas. Agora é diferente, porque o grande desafiante, que é a China, é uma economia de mercado, não é mais uma economia de comando, é uma economia de mercado com forte intervenção do Estado. E tem uma série de condições que indicam que, nesse jogo atual, ela não apenas tem condições de enfrentar a economia americana, mas leva uma imensa vantagem em vários setores, inclusive que, sob o ponto de vista industrial, ela já produz muito mais do que os Estados Unidos.
Quer dizer, se nós fizermos a comparação entre a economia americana e a economia chinesa, com chamado paridade de poder de compra, ou seja, vamos corrigir o PIB do preço de mercado pela capacidade de compra das economias, a economia chinesa já é maior que a economia americana e vai ficar cada vez maior daqui por diante. Então, é um jogo diferente. Quando os Estados Unidos joga agora para tentar dar uma enquadrada na China, você não vai nos ultrapassar tecnologicamente, a posição da China já estou passando. Não tem mais como me segurar, não tem mais elemento. Eu vou controlar via barrar a sua entrada no meu mercado. Mas, meu amigo, o seu mercado são 300 e poucos milhões de pessoas, o meu é 1 bilhão e 300. Você vai disputar comigo? O seu mercado cresce pouco, o meu é o que mais cresce. Então, quando os Estados Unidos ameaçam, mas quem se afastar de mim para beneficiar a China, eu corto no meu mercado. A China diz, eu corto no meu. Para você, quem vai correr para onde? Né? Onde mais cresce a demanda é no meu mercado. Você acha, então, o que vai acontecer? Né? Na Ásia, não tem dúvida. Na América do Sul, não importa que no Brasil você tenha no setor rural um grupo muito grande pró-bolsonarista, seja o que for, que faz um discurso anti-China. O principal destino das exportações é da China. Os Estados Unidos é um concorrente no agrobusiness brasileiro. Aliás, o que nós estamos vendo agora, quanto à retaliação em cima do agrobusiness brasileiro, é que Brasil, Argentina e Austrália vão se beneficiar desse cenário. Então, independente do desejo dessas figuras, né, o bolso fala mais alto. Né? Eu vou brigar com a China? Tá maluco? Não tem como, porque é o grande mercado brasileiro que mais cresce. Você não tem como abrir mão desse cenário. Então, o que nós estamos vendo é um jogo muito diferente do que nós já vimos. Então, como nós estamos no meio de um processo de transformação, nossa capacidade de desenhar cenários é muito limitada. Né? Nós, economistas, eu sempre falo que nós não fazemos previsão. Quem faz previsão é jogador de tarô. Nós fazemos projeção. Né? Tudo mais mantido constante, qual é o cenário provável? Então, nós conseguimos inferir o que vai acontecer se ele é uma continuidade do passado. Quando nós estamos no meio de uma mudança, a nossa bola de cristal fica muito prejudicada, né? Porque o passado não nos ilumina quanto ao futuro. Então, qualquer cenário que nós possamos fazer agora vai mudar em um mês, já pode ser completamente diferente. Então, está muito difícil de fazer cenário. Agora, o que nós podemos dizer com alguma certeza é que a posição americana está longe de ser uma posição confortável, que o jogo é muito mais pesado que já foi em outros momentos. E num cenário, mais uma vez, de desorganização das instituições políticas, né, de uma maneira jamais vista. O que nós estamos vendo nos Estados Unidos, por exemplo, na ação do governo contra as universidades, na ação do governo contra o cumprimento das ordens judiciais, é um absoluto não cumprimento das regras daquela sociedade da economia americana. Então, nós estamos vendo um cenário de muitos problemas dentro disso daí. E uma sociedade muito dividida. Aliás, é uma situação da maior divisão da história americana desde a Guerra Civil, né, onde você tem grupos que se colocam em oposição de maneira muito, muito dura. Então, é um cenário de muita instabilidade lá. E pelo tamanho da economia americana, isso ajuda a aumentar a estabilidade no resto do mundo. Então, nós vivemos num mundo, por isso ele é parecido com o período dos anos 30, a ascensão da extrema-direita, né? Lá, na época, o nazifascismo, agora nas suas versões contemporâneas, né?
nos seus formatos contemporâneos, né? Nós temos disputas internas dentro dos países. Segunda Guerra Mundial, uma parcela grande da elite francesa, de certa maneira, vai se sentir muito confortável com a invasão alemã, né? Vai fazer justamente o regime de Vichy, porque já eram simpáticos ao fascismo e não vão resistir muito ao avanço alemão. Então, nós temos também grupos que são simpáticos dentro dos países que se colocam de determinada forma. Nós temos locais de conflitos extremamente explosivos, né? Obviamente, as questões do Oriente Médio, mas a Ucrânia, Taiwan, a carnificina que tem hoje em pontos da África, que é muito pouco divulgada na nossa imprensa, na imprensa mundial, né? No Sudão, partes do Congo, com problemas, isso, aliás, uma coisa assim assustadora, como as tragédias que ocorrem na África, elas não aparecem, ficam meio desaparecidas no meio da crise mundial, mas são graves em algumas regiões. Mas também com mudanças, né? A expulsão dos franceses da África Ocidental francesa, com rompimento de acordos do gênero, o aumento da influência da Rússia nessas regiões, a China também ampliando a sua influência na Ásia. Só para pegar um fenômeno recente, a China fez uma reunião com a Coreia do Sul e com o Japão para discutir o cenário das relações com os Estados Unidos. Só para entender que China e Japão são inimigos seculares, terríveis, né? A Coreia do Sul vê a China como uma grande ameaça, afinal de contas, a China foi quem apoiou a Coreia do Norte na Guerra da Coreia. Então, a situação ficou, o cenário tal, de que mesmo inimigos, adversários, julgaram conveniente se relacionar e repensar. A União Europeia, né, que tinha uma política crescentemente anti-China, né, se aproximando dos Estados Unidos, agora está mais cautelosa, né, talvez ela se vê, porque afinal de contas ela se sentia tão ameaçada pela Rússia, que iria invadir, mas quem está ameaçando tomar parte da União Europeia, né, a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, é os Estados Unidos. Quem está ameaçando fazer guerra de conquista de território é os Estados Unidos, o Canadá. Aliás, eu não sei se vocês viram, foi muito curioso, o Canadá está fazendo aproximações para ver se consegue se aproximar e entrar na União Europeia. Dizendo, eu fui ligado a um país na Europa, tenho ligações fortes, será que não tem algum mecanismo para isso? Eu li, provavelmente isso não vai prosperar, mas eu achei curioso a situação, porque pela posição, né? O Canadá é um dos 5 olhos, Five Eyes, né? Umbilicalmente ligado aos Estados Unidos, participou de todas as guerras americanas, todas as invasões americanas. Então, é um cenário muito distópico, né? É difícil saber o que vai acontecer adiante, mas a situação é uma situação muito preocupante. Esse movimento de desglobalização, ele pode ser até remontado um pouco antes do Trump, né? Do pós-guerra até o início do século XXI, a gente viu o movimento de globalização, de aumento da integração econômica. A partir dos últimos anos, a gente vê um movimento contrário. A gente pode falar do Brexit, a gente pode ver as consequências políticas da pandemia. Enfim, para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que você acha que são as consequências esperadas dessa guerra comercial do Trump sobre os Estados Unidos, sobre a China, sobre a América Latina, sobre o Brasil em particular. E eu sei que você não quer fazer previsões, mas, enfim, alguma análise, alguma conjectura a respeito dessa questão da hegemonia norte-americana. Se você... Ok, vamos lá. Algum declínio, ou se você acha que está incerto, para onde você acha que vai? Vamos começar do final. O declínio americano já é evidente. Agora, isso aparece para as pessoas de uma maneira
que não é exatamente verdadeiro, de que do dia para a noite a posição americana vai enfraquecer muito. Não é o caso. Isso vai demorar décadas. Como a Inglaterra começa seu processo de decadência lá atrás. 2000, a Primeira Guerra Mundial, quando sai, os Estados Unidos já era a principal economia. No final do século XIX, até 1910, a maior parte do comércio internacional dependia da demanda britânica, e hoje, se eu não me engano, a última vez que eu vi 3% da demanda mundial, é nada. Ela virou realmente o poder da Grã-Bretanha, hoje é absolutamente mínimo perto do que já foi. Então, a direção, né, os economistas que trabalham sempre por número faz uma referência matemática derivada segundo a tendência de taxas de crescimento, é clara. Então, esse cenário... Agora, é um cenário longo. Os Estados Unidos continuará a ser uma grande potência no período previsível, mas poderá, a cada ano, vai poder menos do que podia no passado. Isso pode se acelerar se alguma coisa acontecer no interior dos Estados Unidos, disputas internas, alguma desorganização, até um cenário de levar adiante esse processo de maneira muito atrapalhada, como parece esse governo, pode levar a alguma situação meio desastrosa. É possível? Sim, não é provável. Eu não acho que você vai ter uma desorganização da economia americana, nada disso. É um mercado consumidor gigantesco, tem uma capacidade produtiva gigantesca, tem universidades, capacidade de inovação. Então, é um processo longo. Bem, isso é a primeira coisa que chama atenção. Segundo, vamos falar agora do mundo. Da década de 70 até 2010, a economia mundial foi puxada, e os principais cargos e a forma de gerir a economia por figuras, por ideias que fazem parte de um movimento que nós viemos a chamar de neoliberalismo. O que é isto? Fala-se muito do neoliberalismo, mas não se define muito bem. Neoliberalismo é um movimento que sustenta que a única forma de intervenção legítima é aquela que promove eficiência microeconômica de curto prazo. Ou seja, qualquer tipo de intervenção que leve à melhoria de distribuição de renda, a bem-estar social, a promover desenvolvimento, corrigir desigualdades, seria espúria. Prejudicaria o bom funcionamento da economia. Portanto, o Estado, que dentro desse movimento não deve ser fraco, mas ele deve ter um papel que é garantir a eficiência microeconômica, a eficiência dos mercados, em última instância. Esse movimento contribuiu muito para a piora na distribuição de renda de 70 para cá. Levou a uma estagnação das rendas dos 50% mais pobres nos Estados Unidos, botou em risco o funcionamento do Estado de bem-estar social na Europa, interrompeu o desenvolvimentismo no Brasil. Só para lembrar que o Brasil, entre 30 e 80, foi um dos 3 países que mais cresceram no mundo. Desde então, o nosso crescimento econômico foi interrompido. A agenda que nós passamos a seguir foi uma agenda de desastre perto do nosso histórico, né? O nosso grande concorrente naquela época, né, 1980, a Coreia, continuou crescendo e hoje tem uma renda per capita muito maior que a brasileira. Então, esse movimento ele entra em crise principalmente em 2008, a grande crise financeira desse movimento, e ele começa a perder legitimidade junto às... principalmente, ele começa a ter dificuldade de conseguir grandes vitórias eleitorais, começa a ter, portanto, uma migração de grupos em oposição a esse tipo de política. Só que, como a esquerda ela se move da sua agenda na década de 70 até a década de 70, de ser uma agenda basicamente social, de mudança das regras do jogo, de redistribuição
e controle da riqueza, e passa para outros tipos de agenda que são menos inclusivas, são muito mais agenda mesmo que agendas legítimas, mas e são legítimas, né? De determinados, de mexer com a maneira em que os benefícios são distribuídos, mas não questionar como eles são construídos. Ela começa a ser, os partidos mais à esquerda começam a ser partidos principalmente das classes médias com grande qualificação, quer dizer, dos engenheiros, economistas, profissionais liberais, que têm uma agenda social, uma agenda de costumes esclarecida, que defende uma agenda ambiental, mas não quer alterar as regras do jogo, não quer mexer na forma de produção e apropriação de riquezas. O resultado é que uma parcela razoável de trabalhadores de baixa renda acabaram migrando para a extrema-direita, que faz uma promessa que não consegue cumprir, porque ela também não tem esse compromisso de nós estamos aqui para beneficiar essas figuras que são marginalizadas do sistema. A extrema-direita se vende como antissistema, como ela fez, aliás, na década de 30, né? E ela acabou tendo ganhos significativos no decorrer desse processo. Então, a crise do neoliberalismo não beneficiou, não abriu espaço para a esquerda, mas para a extrema-direita. Foi a nossa tragédia. A meu juízo, o grande desafio daqui por diante é como se reconstruir, de alguma maneira, uma visão mais progressista e atraia a massa de trabalhadores que são diferentes dos trabalhadores que haviam na década de 70, muitos deles com interesses e prioridades diferentes dos segmentos de classe média, para, de alguma maneira, conseguir mudar. Caso contrário, a disputa que nós nos vemos hoje é uma disputa muito preocupante, né, de uma extrema-direita que, de alguma maneira, relega a questão econômica, aumenta os aspectos mais de valores e promete o que ela não consegue efetivamente dar. E busca, como a extrema-direita sempre buscou, um inimigo externo, né? É o outro que é o culpado, né? É o imigrante na Europa, alguma maneira, aquele que é visto como uma ameaça ao sistema, né? A busca, aqui você pega, no nosso caso, né, como você ainda faz um discurso do o comunista. Ora, afinal de contas, o regime soviético desapareceu há mais, nós estamos hoje aqui há 35 anos, né, mais do que isso até. Então, não faz o menor sentido você fazer esse tipo de crítica atualmente. Então, então você entra realmente num cenário de falta de agenda. Então, o grande desafio que eu vejo agora, né, nesse cenário atual, é a reconstrução de uma agenda progressista. Uma agenda que, de alguma maneira, seja ampla e que pegue diferentes grupos com diferentes interesses em torno de questões universais, né, dos direitos de cidadania, política de proteção social, de tributação dos mais ricos, de bases de igualdades sociais e uma agenda de melhoria das condições de vida das pessoas efetiva, né? Não mais retórica. Então, Luciano, o que eu vejo é o seguinte: nós vamos ter muita instabilidade pela frente. Eu entendo que o cenário que eu não consigo ver uma saída, o chamado centro hoje no mundo todo, ele é extremamente complicado, porque ele é curto-prazista, movimenta pela questão financeira, o neoliberalismo não consegue entregar mais nada, é uma crise depois de crise, ele não consegue entregar estabilidade, ele não consegue entregar crescimento. A extrema-direita só tem uma agenda de ódio muito forte, né, que mobiliza pessoas. Enquanto ela conseguir mobilizar
as frustrações, os ódios, ela crescerá, né? Inclusive com amplo apoio de segmentos religiosos mais conservadores, que também apoiam dentro desse setor, mas também não consegue oferecer um futuro para a humanidade. Então, a busca por uma alternativa me parece que é a grande agenda que nós temos pela frente. E ela não está, pelo menos a meu juízo, tão clara agora. Eu não consigo vislumbrar ainda forças políticas na esfera internacional que ofereçam alternativas razoavelmente seguras, inclusivas e abrangentes. Então, nós vamos ter ainda um período de instabilidade até esse cenário ficar mais claro. Mas aí eu já estou falando como cidadão, não como economista, né, nem como professor. Está muito mais no plano dos meus desejos, né, por isso, do que de uma análise frio do que vai acontecer, porque está muito difícil de se fazer inferência sobre o que vai acontecer daqui por diante. Prado, quero agradecer a sua participação. Acho que foi um episódio muito importante para os nossos ouvintes entenderem sobre não apenas o que nós estamos vivendo, mas o que aconteceu há mais de 100 anos, né? E todo o processo que culminou e resultou nesse momento, nessa realidade que, como você bem colocou, tem muita nuvem em cima dele e poucas certezas sobre o que vai acontecer. Prado, muito obrigado pela participação, foi um prazer enorme tê-lo aqui e muito obrigado novamente por ter compartilhado conosco sobre o tema. Perfeito, Eduardo, Luciano. Prazer estar aqui com vocês. Luciano, muito obrigado pela sua participação novamente. Valeu, Dudu. Um prazer conversar um pouquinho com o professor Prado, a gente entender onde é que a gente está, tentar entender mais ou menos, né? Onde a gente veio, onde a gente está. Infelizmente, está difícil da gente prever um futuro realmente, fazer conjecturas. Mas, vamos lá. E obrigado também a André Madruga, que editou este episódio. Você que está nos ouvindo até agora, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir e compartilhar este episódio com todos os seus amigos, para que eles também possam ouvir sobre o fantasma centenário das guerras comerciais. Eu sou Eduardo Barbabella e até a próxima.